Olá! Você pegaria um voo sabendo que o piloto do avião não tem brevet ou tampouco horas de voo na aeronave? Entraria num barco cujo comandante não consegue entender uma bússola ou sabe como manejar um leme? Se você for uma pessoa minimamente normal, acredito que não. Então, por que qualquer cidadão, a partir de uma certa idade, por meio de um partido político, pode disputar um cargo? Por que, para se exercer um cargo público, não se exige ter formação prévia? Porque, segundo a democracia, todos são iguais e, portanto, aptos para disputar o poder político. Sem dúvida nenhuma que a democracia é o melhor sistema já inventado para a gente viver em sociedade. Ainda que se tenha muitos problemas, permite que possamos ser representados por aqueles que acreditamos ser o mais capaz. Mas há de se convir que os concorrentes deveriam ter, no mínimo, uma formação com valores técnicos para promover o bom funcionamento da política. Renovar na política é também renovar mentalidade. Será que isso é realmente possível? Será que dá para se formar novas lideranças com uma mentalidade voltada para o bom exercício do cargo a que pretende ocupar? Segundo a escola Renova BR, sim. Aliás, esse é o desafio ao qual se propõe: qualificar os alunos para se tornarem agentes da transformação política, apresentando as melhores soluções para os desafios do Brasil. E é sobre isso que vamos tratar no programa de hoje. A importância da renovação política, não só de líderes, os quais estamos extremamente carentes, mas principalmente do objetivo proposto pelo filósofo grego Aristóteles. Política é tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar coletivo. Hoje eu recebo o diretor executivo do Renova BR, Rodrigo Matsumoto Cobra. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece o Renova BR, mas vai ficar muito feliz em saber que aqui no Brasil existe um trabalho de formação de pessoas, de gestores, de líderes para tentar resolver os problemas do país de maneira ética, pensando sempre antes no bem-estar coletivo. Muito bom estar aqui com vocês, um prazer aí a todos os telespectadores, falar dessa iniciativa incrível que é o Renova BR, essa escola de formação de novas lideranças políticas. É um prazer para mim, eu estou à disposição para responder todas as perguntas, todas as dúvidas de vocês. Rodrigo, você é graduado em Administração Pública pela Universidade de Lavras, no Rio de Janeiro, e pelo menos pelo LinkedIn, de alguma maneira, você sempre esteve ligado ao ambiente político. De que maneira você foi parar no Renova BR? O que é que te motivou a trabalhar com renovação política? Olha, desde muito novo, sempre gostei das temáticas relacionadas à política e principalmente de me relacionar com pessoas, de estar conversando e entendendo os seus problemas. Fiz administração pública e depois tive a oportunidade de trabalhar no setor público, seja em prefeituras, governo do estado, inclusive trabalhei no Banco do Nordeste também através de uma consultoria. E tive a oportunidade do Renova porque durante o período universitário eu fiz algumas campanhas eleitorais, tanto intra-universidade, para reitoria, centro acadêmicos, diretório central dos estudantes, mas também fiz grandes campanhas para o mundo eleitoral propriamente dito, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, inclusive na região onde eu morava, para governador e presidente. Então, o Renova buscou pessoas para mentorar a primeira turma, e separou aí alguns mentores. Eu fui um desses mentores, por isso que eu fui convidado para trabalhar aqui no Renova BR. Rodrigo, o famoso deputado federal Dr. Ulisses Guimarães, ele já dizia: está achando ruim a atual composição do Congresso? Espera a próxima, será pior e pior e pior e pior. Bom, o meu pai, grande parte da sua vida, ele exerceu cargos no Legislativo em Brasília. E eu me lembro que quando ele terminou o seu último mandato como deputado federal, ele fez o seguinte comentário: eu não quero mais voltar para Brasília, o Congresso nunca esteve tão ruim. Essa foi a minha última vez. E aí eu pergunto, Rodrigo, por que o Dr. Ulisses estava tão certo? Olha, na verdade o Renova vem justamente para contrapor uma visão, de certa forma, pessimista, O grupo que criou o Renova, a partir aí do idealizador do Eduardo Correge, é um grupo otimista, pessoas que acreditam no Brasil e que querem transformar a política. Logicamente, que tanto o seu pai como o Dr. Ulisses, passaram por momentos muito difíceis na política e que realmente acontecia isso.
né? O Renova, ele vem para dar uma oportunidade, mas principalmente, né, aos eleitores trazer opções diferentes de voto, pessoas aí qualificadas que passam por uma formação diferenciada, seja em políticas públicas, liderança, comunicação política, de modo a ter uma forma de conversar com as pessoas diferenciada, uma forma de trabalhar com a política sempre baseada em dados e evidências, algo que no passado não acontecia tanto. Hoje o Renova encontra-se numa posição de referência em que outras escolas de formação política, seja dentro ou fora dos partidos, vêm se constituindo, e hoje o Renova tem essa posição de destaque, passando inclusive os seus conhecimentos e a sua forma de agir como escola de formação de lideranças políticas para outras organizações, no Brasil e no mundo. Rodrigo, como eu já disse, eu venho de uma família tradicionalíssima, super política, meu pai, meu avô, meu tio, meu bisavô, meu tataravô, e uma coisa que ao ler um pouco sobre a Renova, me veio uma coisa, quem conhece meu pai diz que ele é um político nato, nasceu para ser político, e eu não duvido, porque quando criança sua brincadeira era discursar em frente do espelho, subir em caixote e competir com os vizinhos para saber quem tinha o melhor discurso, ou então andar de carrinho rolimã, dando tchau com a faixa. Baseado nesses fatos verídicos e lendo sobre o Renova, que um projeto super inovador, eu pergunto, é possível formar um político ou a gente nasce político? Olha, é muito legal essa pergunta, até porque eu venho de um mundo que eu conheci e aprendi com políticos igual aos seus familiares. Eu falo com você com toda tranquilidade, né? Para ser político, a gente precisa ter vontade de ajudar os outros e de fazer a diferença. O Renova BR, ele oportuniza a pessoas com essas características que você disse e a outras pessoas com outras características e perfil seja de atuação, de forma de se comunicar, a oportunidade de aprender sobre políticas públicas e como chegar lá na política da melhor maneira possível. Então, sim, é possível formar os políticos e é possível potencializar aqueles que já vieram, né, com essa questão nata de estar perto das pessoas. Eu sei que os nossos telespectadores estão ansiosos para nós entrarmos no assunto, descobrir um pouquinho mais do que é o Renova, mas vamos falar a verdade, a classe política é extremamente desqualificada, mas somos nós, eleitores, que os elegemos. Então, convenhamos, opção é o que não nos falta. E aí eu pergunto, Rodrigo, somos nós que não sabemos escolher ou o que nos falta são boas opções? Eu sinto que o eleitor ele precisa de novas oportunidades, tanto de entender a política quanto de pessoas para serem escolhidas, né? O Renova ele tem uma atuação mais forte na formação de lideranças, mas nós também disponibilizamos alguns conteúdos para os eleitores. Nós temos, por exemplo, a série no YouTube que eu chamo Série Confirma, justamente para a gente falar a respeito da política. E nós temos aí outros conteúdos e materiais também que, de certa forma, treinam o eleitor para escolher melhor. Eu sinto e tenho isso tanto no sentimento pessoal quanto com os meus colegas de trabalho, mas principalmente com os alunos do Renova, que esse cenário de melhores opções políticas ele está se potencializando. Né, pela essa questão de a gente ter uma escola de formação hoje no Brasil, né, o Renova já formou mais de 2.100 potenciais políticos, né, nós já elegemos aí um número de mais de 170 políticos, né, que estão aí à disposição, já prestando serviço à sociedade. Isso é algo que nunca foi feito no Brasil por nenhuma outra instituição, mas o mais legal é que políticos tradicionais, digamos assim, bons políticos tradicionais, também têm se aproximado do Renova e de outras organizações de formação. Então é um encontro positivo das pessoas que já atuam na política há mais tempo com aqueles que estão, de certa forma, chegando agora para trocar experiências e a gente ter o melhor, seja dessa política já existente com essa nova política que está chegando. O importante é ser uma boa política. Já já nós voltamos com o administrador público e diretor executivo da Renova BR, Rodrigo Matsumoto Cobra.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou conversando com o diretor executivo da Escola de Líderes Renova BR, Rodrigo Matsumoto Cobra. Rodrigo, o Renova BR foi criado no contexto das manifestações em 2013, quando se iniciou um forte sentimento antipetista baseado na agenda do liberalismo e também do combate à corrupção. Eu queria que você explicasse para a gente, você já deu uma pincelada, né? Mas o que é o Renova BR exatamente e como é que surgiu essa ideia? Vamos lá, né? Acho que esse contexto que você colocou é um contexto importante, né? O Brasil entre 2013 e 2017 passou por algumas insurgências de movimentos, de contestações, né? Do povo dizendo, não queremos isso, queremos outra coisa, queremos uma mudança. Mas o Renova BR também entendeu que era muito importante abraçar os diversos tipos de pensamentos políticos, os diversos tipos de pessoas. Então, em 2017, o Eduardo Mufarrege, com um grupo de pensadores a respeito da política, criou essa escola de formação. Quando o Renova BR foi criado, entendendo que formar pessoas é importante, né, trazer pessoas qualificadas à política era algo importante, eles pensaram também, poxa, essas manifestações, né, esse público que está clamando por algo diferente, ele é diferente dentro de si. Ele não pensa totalmente igual. Então, no Renova, desde o princípio, a gente forma pessoas de diferentes pensamentos políticos, de diferentes partidos, e o mais legal, a gente coloca na sala de aula todo mundo para conversar, para debater, para discutir, mas jamais para brigar a respeito das pautas, das questões políticas. A gente gosta muito de trazer dados e evidências e para as linhas políticas discutirem em cima de dados e evidências o que é melhor para a população, né? E lógico, né? Sempre é um valor para nós, protegendo, garantindo a democracia. Nós vamos falar do Renova, desse suprapartidarismo, né, do Renova, mas antes eu queria fazer uma pergunta. É fato que sem diálogo não há democracia. Como é que a democracia e a educação se conectam? Olha, primeiramente, né, é a gente trabalhando a oportunidade dos nossos alunos dizerem para nós o que eles gostariam de aprender. E a gente sempre, quando acaba um conteúdo, a gente abre um ambiente de qual é o próximo tema, qual o ambiente que você quer discutir. Antes um pouquinho de eu estar aqui com você, eu recebi um aluno do Renova e hoje pela manhã conversei com outros 2 ex-alunos do Renova a respeito do que seria melhor para as próximas formações, que tenho certeza já a gente vai conversar. E aí os alunos nos dão os toques, falam o que foi bom, o que pode melhorar, e a gente vai potencializando a nossa formação. E a democracia e a educação, elas se unem porque a educação, ela potencializa cada cidadão a escolher melhor, certo? A formar dentro das suas vontades a maioria determinada, principalmente ali no momento da urna. Então, a gente qualifica os candidatos, tem algumas alternativas de qualificação do eleitor, que é muito importante, e a gente sempre incentiva o eleitor a estar cada vez mais entendendo, né, sobre as opções de candidatura para que eles escolham melhor. Então, aprender e entender tem tudo a ver com democracia. Como você já disse, o Renova BR ele forma líderes de várias ideologias e matrizes políticas. Quais são os critérios para ser um líder Renova BR? Olha, o primeiro critério, né, que a gente, né, tem ali desde o início é democracia com diálogo. Então não é só sou um democrata, é aprender, é querer aprender ou querer conversar com os outros lados, né? Porque não é um lado e outro, são diversos tipos de pensamento. Um segundo critério, né, é ser maior de idade, estar apto a se candidatar à eleição. Um terceiro critério, tão importante quanto os outros 2 que eu falei, é ser ficha limpa, né? Não ter sido, né, de maneira nenhuma condenado em nenhum processo, seja ele, né, uma questão aí administrativa ou judicial, a gente preza muito por isso, né? Então, ter uma idade, né, de se candidatar, sendo uma pessoa democrática e também, né, essa questão da ficha limpa, eu somaria mais uma questão importante, não como um critério objetivo, mas importante para todos aqueles que querem, né, todos aqueles e aquelas que querem se candidatar a estarem no Renova. Querer aprender.
Isso é muito importante para a gente, estar aberto a um aprendizado. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os cursos oferecidos, né, pela Renova. De que forma eles são pensados para formar lideranças? O que o participante, o que nós vamos aprender para nos tornar um líder? Olha, falando dos cursos, né, hoje o Renova já tem uma formação muito completa, né, que chega a 360 horas para aquelas candidaturas para âmbito estadual e nacional, ou seja, deputados federais, estaduais e senadores, até mesmo governadores, né? A gente já teve candidaturas, senadores, a gente já teve candidaturas, inclusive temos um senador, o senador Alessandro Vieira de Sergipe, então a gente tem um curso bem robusto para as eleições, digamos assim, gerais nacionais. A gente tem um curso também que está sendo, inclusive, revisto, né, renovado, que nos anos de 19 e 20, contou com uma carga horária de 96 horas teóricas, mais 40 horas práticas, que é o curso para nível municipal, e que esse curso está sendo, digamos, revitalizado, potencializado para alcançar as suas 180 horas para as formações do ano de 23 e 24, tá? Então, o que tem agora, né, nesses cursos? Eles trabalham com as mesmas linhas e temas. Políticas públicas baseadas em dados e evidências, e a gente dá o nome disso de desafios nacionais ou desafios municipais. A outra linha é comunicação política, que basicamente é ensinar a fazer uma campanha barata, eficiente e próxima das pessoas, e logicamente dentro da lei. E a linha de liderança. Então, que tipo de liderança cada aluno e aluna é? Quais são as formas de potencializar o seu estilo de liderança? Para além dessas formações que a gente chama de formação inicial, o Renova BR tem as suas formações continuadas. Quem é eleito continua tanto com o acompanhamento quanto com as parcerias que o Renova tem com outros grupos educacionais, a exemplo do que ocorreu agora em dezembro em parceria com o INSPER. A gente fez o curso de Gestão de Mandatos Estratégicos. Somado à nossa grade de cursos, a gente tem um curso aberto que chama Políticas Públicas e Desafios Nacionais, que são 120 horas de conteúdo com vários temas: soberania nacional, defesa, agro, questões de sustentabilidade, educação, cultura, saúde. Então tem uma diversidade de temáticas, e a gente também tem, né, já preparado as séries no YouTube e os conteúdos, né, no Instagram e no TikTok, que são conteúdos que a gente chama são os conteúdos de democracia para o público em geral, são os conteúdos de conscientização. É tudo gratuito, né? Tudo gratuito. O Renova, ele vive à base de doações, inclusive quem quiser doar é só entrar no nosso site, que tem todo o caminho ali para ser um doador do Renova, e a gente oferece essas formações com essa alta carga horária, através desse financiamento que a gente tem de doadores, principalmente de pessoas físicas, ou seja, qualquer um pode ser um doador do Renova. Hoje nós temos um quadro aí que chega a mais de 200 grandes doadores, já chegamos a 2.000 pequenos doadores do Renova. Então, para a gente oferecer gratuito, a gente tem essa base de financiadores, e justamente para a gente descolar, né, a pessoa de qualquer classe social e de qualquer pensamento político, assim como qualquer região do Brasil, pode fazer Renova BR. Rodrigo, nas eleições gerais do Brasil em 2018, o Renova formou sua primeira turma com 117 lideranças participando das eleições. E com o resultado, você já bem citou, super interessante, elegendo 1 senador, 9 deputados federais e 6 deputados estaduais. Rodrigo, nós podemos dizer que a transformação política já começou em todas as esferas? Sim, a transformação política ela está sempre acontecendo. A gente, né, temos que ser sincero com a história do nosso país, ela vem sempre acontecendo, e o que o Renova vem fazer aqui é conseguir dar mais opção e mais oportunidade e ajudar nessa transformação política para que ela seja do melhor nível possível, com mais qualidade de opções ao nosso eleitor. É uma satisfação a gente ter logo em 2018, né, um bom grupo de eleitos, né, a continuidade disso no trabalho municipal de 19 e 20, conseguindo eleger 153 lideranças, sendo 12 prefeitos, 2 vice-prefeitos e 139 vereadores, e um trabalho forte que continuou em 21 e 22, que nos trouxe a oportunidade de estar elegendo, né, 19 lideranças a nível nacional e estadual. Dessas lideranças, sendo 8
né, lideranças federais e 11 lideranças estaduais. E o mais legal, a gente conseguiu evoluir tanto em representatividade de partidos, como em representatividade de gênero e raça. Hoje o Renova está em 9 estados, são 12 partidos, 40% aí de pretos, pardos e amarelos, 39% de mulheres, e o mais legal, somando aí quase 7 milhões de votos no Brasil inteiro. E criado há pouquíssimo tempo, né? Então, nós estamos desde 2017, já fizemos os nossos 5 anos, temos um time, né, que não chega, né, a 30 pessoas, a gente tem alguma contratação a mais, a gente faz isso com muito carinho, muito amor, mas principalmente com muita eficiência e responsabilidade com os valores doados aqui para o Renova, né? A gente faz tudo aqui muito bem acertado, somos auditados e tudo mais para entregar o melhor serviço para a sociedade. Chegou a hora de mais um intervalo comercial. Já já estamos de volta com o consultor e diretor executivo da Escola de Líderes Renova BR, Rodrigo Matsumoto Cobra. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje estamos conversando com o administrador público, craque em política e atual diretor executivo da Renova BR, Escola de Formação de Líderes, Rodrigo Matsumoto Cobra. Rodrigo, ainda sobre a primeira turma do Renova BR, metade dos eleitos eram filiados ao Partido Novo. O Novo foi o partido mais fiel da base do governo Bolsonaro, em 98,6% das votações no Congresso. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, o Renova BR também formou a deputada reeleita pela Rede por Roraima, a líder indígena Joênia Wapichana, que foi a primeira mulher a assumir a presidência da FUNAI, nomeada recentemente pelo presidente Lula. Eu usei esses exemplos, Rodrigo, para ilustrar o caráter suprapartidário do Renova, que é um dos seus pilares. Porque hoje em dia, nesse mundo polarizado, isso é muito difícil, né? Porque se nós não estamos de um lado, automaticamente significa que nós estamos do outro. Então, eu tenho duas perguntas. Como é que vocês conseguem formar líderes tão diferentes, né, com lados tão opostos? E por que isso é tão importante no contexto dessa triste polarização que ainda estamos vivendo entre petistas e bolsonaristas? Olha, primeiramente, né, a primeira pergunta, o Renova tem um processo de seleção, né, muito rigoroso. E esse processo preza, né, para além daqueles pré-requisitos que a gente comentou agora há pouco, né, por essa disponibilidade em estar aprendendo tanto com os conteúdos que a gente passa, quanto com as outras pessoas. Nós não abrimos mão do diálogo e dessa vontade de aprender. A gente conversou sobre isso agora há pouco. Isso nos ajuda muito para que nos momentos de aula, logicamente, que a gente às vezes tem algumas discussões acaloradas, mas a gente sempre lembra desse compromisso dos nossos alunos com um debate saudável. Outra coisa que a gente frisa muito nas aulas, isso facilita também, né, a continuidade do bom aprendizado, é que essas discussões, elas têm que levar um caminho positivo para a sociedade e não serem discussões que terminam em si. Então, os alunos do Renova são treinados dessa maneira. E sim, né, o Renova ele teve, né, candidaturas que tiveram sucesso majoritariamente de um partido no seu início, mas isso mudou, como eu comentei com você, agora em 21, 22, a gente formou uma turma que tivemos 12 diferentes partidos, né, 9 diferentes estados, uma representatividade que a gente consegue muito bem observar. E para a gente ter essa diferenciação nos tipos de pessoas que fazem parte do Renova, isso exemplifica muito, isso é um retrato do que é o Brasil, um país, né, com diferentes tipos de região, diferentes culturas, diferentes formas de pensar. E essas formas de pensar dos representantes têm que ajudar aqueles que os elegeram. Então é muito legal, é muito positivo a gente ver essas diferenças na sala de aula e isso representado no Congresso também. Baseado ainda nesse contexto de polarização, de que maneira se dá essa convivência na prática, no dia a dia da escola, no debate entre os alunos, né, de ideologias tão diversas? Eu pergunto isso, né, como é que acontece essa convivência cívica? Porque o que a gente vê muitas vezes na televisão são pessoas, né, eles não são mais adversários, eles se tornam inimigos, além de trocam ofensas, às vezes até brigas de fato. Como mudar isso se o exemplo que a gente tem hoje não é bem assim?
como a gente trabalha com a questão dos dados e evidências, isso ajuda muito, porque o Renova ele coloca para observação desses diferentes tipos de pensamento algo fático, algo que ocorreu, né? Exemplos tanto acadêmicos quanto as experiências de pessoas que já convivem com a política. E em cima desses exemplos que são discutidas a maioria das questões, é assim que ocorre a maioria das aulas. Então, através desses exemplos, dos dados e evidências, de pesquisas que a gente apresenta aos alunos, por exemplo, as aulas acontecem. A gente teve agora, né, essa formação continuada que eu falei para vocês ao final do ano de 2022, em que diversos tipos de pensamentos de deputados e deputadas eleitos, né, tiveram, lógico, discussões acaloradas, discussões que levaram um pouco mais de tempo para chegar a uma conclusão comum, mas todas chegaram. E também tem uma questão, né, as pessoas elas têm que estar dispostas a essa convivência. E isso a gente já trabalha na nossa seleção. Mas contando um pouquinho mais, né, de como que é essa convivência, é interessante que às vezes ocorrem as discussões no momento da aula, mas no cafezinho todo mundo conversa. Isso é algo bem interessante, contando ali as suas origens, contando os seus desafios para chegar na política, porque muitas dessas pessoas, elas passaram pelas mesmas dificuldades, seja no relacionamento com os partidos, seja para dialogar com a família no momento da candidatura, seja no momento de ter a questão do financiamento, né, para chegar lá, para dessas oportunidades de conseguir construir uma campanha política. No final das contas, existem muito mais questões em comum do que questões que distanciam essas pessoas. E a sala de aula é um ambiente muito legal para elas conviverem. Segundo dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a Câmara dos Deputados teve uma renovação de pouco mais de 44% nas eleições de 2022. O índice foi um pouquinho menor de 2018, quando 46,58% dos eleitos eram novatos. Ou seja, lideranças que nunca disputaram uma eleição passaram a ocupar cargos públicos. Rodrigo, qual é a leitura que o Renova BR faz da eleição de 2022, a mais polarizada da nossa história? Vocês esperavam esses números? Esses números eles foram, de certa forma, sendo divulgados, e a expectativa foi ficando cada vez mais claro e entendível que isso poderia acontecer. Caiu um pouquinho o nível de renovação. Vale reforçar, né, que esse percentual de renovação, por mais que ele, num primeiro olhar, pareça alto, né, ele tem uma correlação com chegar na Câmara dos Deputados. Ou seja, estar e não estar na Câmara dos Deputados. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que são de famílias políticas, pessoas que já ocuparam posições, seja de vereadores, prefeitos, são deputados estaduais e viram deputados federais, foram deputados federais, mas estavam sem mandatos e se tornaram novamente deputados federais, e eles são contabilizados, né, nesse indicador. Ou seja, esses 44% não são necessariamente de novos políticos, mas sim de novos entrantes naquela legislatura. Pois bem, né, existem pessoas que são novas mesmo, né, é a primeira vez que estão chegando lá na Câmara, mas é a primeira vez também que estão exercendo um cargo político. Esse número também diminuiu de 18 para cá. E a polarização ocupou um espaço cada vez maior, né, então a gente teve aí uma substituição daquele jogo que era o PSDB-PT, por esse jogo PL-PT, muito na figura do Bolsonaro e do Lula, e né, esses dois partidos têm uma grande maioria ali, os seus aliados também, no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. Né, o Renova, ele trabalha com diversos tipos, né, de pensamentos e com diversos partidos. Então nós temos alunos do PT, que estão eleitos, temos alunos do PL, que estão eleitos, e temos alunos que não estão necessariamente nesses polos, alunos que estão em partidos mais de centro, que também estão eleitos. Para a gente, né, é uma vitória, mesmo num ambiente de polarização, conseguir, né, ter um número expressivo de eleitos. Né? Para a gente é uma vitória muito grande, porque um trabalho de uma instituição suprapartidária, que trabalha com diversos tipos de pensamento, e sempre baseado em dados e evidências nesse ambiente, né, de não renovação, é mais difícil. Para a gente é muito bom ter conseguido manter um resultado, já é uma vitória. E vale lembrar que nós conseguimos, num cenário nacional, além dos eleitos, termos 15 primeiros suplentes, ou seja,
pessoas que estão aptas a qualquer mudança que a gente vê no ambiente político, seja alguém convidado para ser secretário ou secretária, ou assumir uma presidência de instituição do governo federal ou em algum governo estadual, essas 15 pessoas estão aptas a entrar a qualquer momento. Então, esses números que eu te falei, eles podem, no primeiro trimestre ou no primeiro semestre, agora de 2023, crescerem. Né? Há um exemplo que a gente tem, né, no próprio estado do Mato Grosso, é a Gisela Simona, que é a primeira suplente do União Brasil, aluna do Renova BR, por exemplo. Ela pode assumir a qualquer momento. Eu cheguei a entrevistá-la quando ela também foi candidata a prefeita, e teve uma excelente votação, despontou, já tem alguns anos ela vem despontando. É muito bom saber disso. Além da Gisela, você pode compartilhar outros alunos famosos aqui conosco? Olha, aí do Mato Grosso a gente tem o Aécio, que foi do União Brasil. Também do Novo. O Aécio do União Brasil. Agora que juntou, né? Se candidatou. A gente tem aí também a Marquiane, a gente vai ter a Maísa, a gente tem a Maísa é a vereadora. A Maísa já se candidatou. Agora ela assumiu. Isso, então a gente tem várias pessoas aí do estado que estão a todo momento aí, né, trabalhando, né, e continuando, seja no Renova, mas também aí nas candidaturas no estado do Mato Grosso. Rodrigo, o orçamento secreto, você conhece bem, é uma verba que deposita muitos recursos nas bases políticas, né? Ou seja, no fundo é uma vantagem financeira para o atual deputado ou senador. Se nós analisarmos friamente o orçamento secreto, nós podemos afirmar que ele jogou contra essa galera mais nova nas eleições. Explique para os telespectadores de que forma o orçamento secreto comprometeu, ainda que pouco, o desempenho desses candidatos de primeira viagem para a renovação política. Ocorre que principalmente no momento, né, em que o Brasil vivia, né, já o pós-pandemia, mas ainda com muitas dificuldades, né, seja de recuperação da economia, né, seja das pessoas se realocando em termos de emprego, e a gente entender que o político ele vai se destacando. Então, o político, só dele estar em um espaço como eleito, ele já tem mais destaque daquele que ainda não ocupa uma posição, desse novo entrante. Quando a gente tem uma potencialização das emendas parlamentares, né, através dessa ferramenta do dito orçamento secreto, né, das emendas do relator, ocorre que esses políticos que já estavam potencializaram a sua ação nas suas respectivas regiões. Isso dá destaque a esses políticos, dá mais aparição e divulgação, e sim, favoreceu a quem já estava lá. Uma forma, né, que os novos entrantes têm de combater isso, ou de vencer, né, esse tipo de artifício que realmente potencializa a imagem do político já existente, daquele que já está no mandato, é justamente fiscalizar, acompanhar, fazer um papel que qualquer cidadão pode fazer, né, que é entender aonde estão sendo direcionados os recursos públicos. E a gente tem, né, exemplos, seja a nível municipal ou a nível, né, estadual ou nacional, de alunos que utilizaram desse artifício da fiscalização para serem identificados como uma oportunidade aos eleitores. Nas eleições de 2022, 18 alunos do Renova BR foram eleitos para os cargos legislativos de senador, deputados estaduais ou federais. Esses números estavam dentro do planejado? Quantos candidatos formados pelo Renova participaram efetivamente da eleição? E também no comecinho do programa você falou que vocês acompanham, né? De que forma você acompanha o Renova, acompanha a campanha dos seus candidatos vitoriosos e pós-eleição? O Renova teve 354 candidatos ao todo, né, alunos e alunas que passaram pelas nossas formações, seja as formações de 18, 19, 20, 21 e 22. Então, desses 5 anos de trabalho do Renova, foram 354 candidaturas. Né? Vale reforçar aqui que essas candidaturas, né, a grande maioria, são de pessoas que nunca antes ocuparam mandatos, né? Então a gente teve alguns vereadores, alguns deputados federais e estaduais que já estavam em seus mandatos, que pleitearam a reeleição, advindos da turma de 18 e de 20, mas a grande maioria de novos entrantes, tá? O Renova, né, ele conseguiu ter um destaque nas eleições, dado o cenário, né? Então a gente fez esse número de 19 entrantes, sendo aí, né, 8
né, a Câmara Federal e 11 as Assembleias Legislativas, e a gente tem nomes aí muito interessantes, como o ex-secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorrans, né, o Pedro Ayrara, que foi o bombeiro porta-voz, né, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais no momento dos desastres de Mariana e Brumadinho, Samuel Viana, Marangoni, Maurício Marcon, Luiz Lima, a Tabata Amaral, a Camila Jara, do Mato Grosso do Sul, são os nossos representantes aí na Câmara Federal. Então a gente conseguiu manter um número, né? Você perguntar para mim, Cobra, Rodrigo, você ficaria mais, você ficou feliz? Eu acho que a gente pode mais, a gente vai trabalhar para ter números maiores e melhores, potencializando aí mais candidaturas. Reforço aqui que nós tivemos 15 primeiros suplentes, ou seja, esse número pode crescer a nível federal e a nível estadual. E reforço aqui os nomes dos nossos estaduais eleitos, seja a Paula Titã, no Pará, seja no Acre a doutora Michele Mello, a Marina Elou, em São Paulo, assim como, né, a Dani Alonso aqui em São Paulo. Nós tivemos também o Léo Siqueira, Guto Zacarias e o Gerson Pessoa em São Paulo. Tivemos aí a Lohana em Minas Gerais, Carlos Lula no Maranhão, Lucas Caramuça no Espírito Santo e o Fábio Oliveira no Paraná. Também somam-se aí primeiros suplentes que a qualquer momento podem entrar nas Assembleias Legislativas e aumentar esse número. A gente vai trabalhar mais 2 anos agora para as eleições municipais, mais 4 anos até chegar no próximo ciclo de eleições nacionais, para a gente crescer esse número, sim, para a gente dar mais oportunidade do brasileiro e da brasileira terem bons representantes no Congresso Nacional. Vamos para o último intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com o diretor executivo da Renova BR, escola de líderes que já formou centenas de políticos em todo o Brasil, Rodrigo Matsumoto Cobra. Estamos de volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e aqui comigo o diretor executivo da Escola de Formação Política Renova BR, o local que já formou centenas de líderes, inclusive políticos aqui de Mato Grosso. Eu converso com Rodrigo Matsumoto Cobra. Faz parte do trabalho da Renova BR, como você já disse, selecionar, encorajar e preparar cidadãos comuns em líderes capazes de transformar cenários, ensinando aquilo que bons políticos precisam para desempenhar a missão. Conhecimento sobre a realidade do nosso país, transparência e muito diálogo com a população. Mas a gente sabe que, na prática, no dia a dia, a política é cruel com valores e princípios. Qual é o compromisso que um aluno do Renova BR tem com a sua formação ou com o seu diploma? Vocês já reprovaram a atitude de algum ex-aluno ou se arrependeram por algum motivo? Aqui no Renova a gente tem logicamente mais um ambiente que a gente tem controle quando os alunos estão como alunos, eles estão participantes da formação. Para isso, é muito efetivo sempre, né? Sempre chega, né, para nós algumas perguntas sobre a instituição, mas também esse canal de denúncia, de ouvidoria é importante para que, caso vocês, né, e os telespectadores, todos que estão nos ouvindo, para que façam aí as suas reclamações e sim as suas denúncias. Né? O Renova, ele, enquanto estão na formação, sim, exclui pessoas que porventura, né, se desviam daquele compromisso de seguir as questões democráticas aqui no Renova, de manter o diálogo, de sempre trabalhar na linha do pensamento baseado em dados e evidências. Então essas pessoas ficam no Renova. Caso elas percam essa linha, principalmente ultrapassem a linha da democracia, o Renova não tem problema nenhum de excluir essas pessoas, certo? Quando as pessoas saem da formação, entram na classificação de ex-alunos ou ex-alunas, o que a gente faz, caso a gente recepcione alguma denúncia, é que essa pessoa não é convidada para outras formações. Da mesma forma como eu comentei, né, do lado mais formal da formação continuada dos eleitos, a gente tem outras atividades do que a gente chama de alumni, né, que é a comunidade do Renova. Quem é um ex-aluno ou ex-aluna Renova e ultrapassa essa linha da democracia, não é mais convidado. Tá? Isso já aconteceu. Não cabe nem numa mão, não chegou nem a 5 casos, mas nós não temos problema nenhum de expulsar pessoas ou de não convidar mais as pessoas
para participarem das nossas formações, estarem conosco, porque a gente quer aqui dentro, né, aquilo que o Brasil inteiro quer, pessoas democráticas e que façam a diferença. O Cobra, recentemente nós vimos uma triste imagem que vai ficar marcada na página da nossa história política. Nós assistimos atônitos, estarrecidos, à invasão e à destruição da Praça dos Três Poderes em Brasília. Uma cena que eu confesso eu ainda estou tentando entender. Baseado nesses últimos fatos, quais são os principais desafios para a próxima geração de liderança que está agora no começo do seu mandato? É muito importante, né, o Brasil inteiro, né, antes de falar das lideranças mandadas, o Brasil inteiro entender que aquilo ali nos trata de manifestação, né, aquilo ali é vandalismo, aquilo ali é baderna, não é ali, aquela forma de manifestar, né. As lideranças eleitas, né, seja do Renova ou não, tem o desafio aí de expor para o Brasil inteiro, né, para os seus eleitores, para a população, né, o bom modo de fazer democracia, né, que é discutindo, que é conversando, que é dialogando. Esse é um desafio que todo político tem e sempre vai ter, né, num país nosso que segue as linhas da democracia. Né, eu gostaria até de reforçar, né, frisar essa questão das linhas da democracia, que é uma temática que nós vamos trabalhar muito já nesse início de ano. Né? O Renova ele jamais vai se curvar ou ultrapassar a linha da democracia, e esse, né, é a missão de todo congressista, deputado federal, estadual ou político, seja eleito ele ou não, proteger a democracia e a Constituição do nosso país. Há de se reconhecer que ser político não é nada fácil, pelo contrário, é uma tarefa árdua. Nós, como você já disse, nós precisamos de gente preparada, que enxergue a vida pública como uma missão e não como um negócio. Nós queremos candidatos comprometidos com a democracia e que tomem decisões, claro, com base em fatos, em dados, em evidências. E parece que isso está cada vez mais distante. Aí toda vez que eu vou votar, vem o doutor Ulisses martelar na minha cabeça. Você pode ser pior, pode ser pior. E aí eu pergunto, Cobra, como aumentar a qualidade dos nossos políticos? É possível mudar os atuais políticos? Sim, é possível mudar os atuais políticos. Vale lembrar aqui que a grande maioria dos políticos são boas pessoas, pessoas honestas, que fazem um trabalho de dedicação e de vocação, né? A gente comentou isso agora há pouco, né? As pessoas que nascem aí, natas aí para trabalhar com a política, outras pessoas que vêm, seja que vêm para o Renova ou não, que também entram na política para dedicar aí algum tempo a essa atividade. A gente consegue sim preparar melhor as pessoas, a gente consegue com que as pessoas que já estão dentro, que já são políticas ao mesmo tempo, entendam as novas e boas formas de fazer política de um jeito mais próximo das pessoas, dialogando, conversando, com o melhor uso dos recursos públicos, baseado em dados e evidências, no sentido de que entregarmos um resultado à população com um custo-benefício mais interessante. Então, é uma construção, é um passo a passo, né? A gente, quando às vezes quer fazer uma disrupção muito grande, né, ocorre o que a gente viu há alguns dias. E quando a gente quer fazer uma construção interessante no que diz respeito à democracia, a gente faz um trabalho como o Renova BR, conversando com as pessoas, independente dos seus pensamentos, desde que dentro da democracia. Para a gente terminar, a política que a gente sonha e que a gente quer são pessoas éticas, que se preocupem com o próximo, que lute para reduzir a desigualdade social, para oferecer melhores condições de vida para a população e principalmente para fazer diferente do que aí está. Existe uma máxima do Peter Schutz bastante difundida e usada nos processos seletivos de contratações: contrate caráter, treine habilidades. Você acredita que essa máxima pode se tornar uma realidade brasileira, tornando essas pessoas comuns, com bom caráter, em bons políticos que trabalhem com mais ética, que estejam preparados para resolver os grandes desafios do país? Eu adorei essa citação e vou levar essa citação agora para todos os nossos momentos de aula. O que o Renova faz é exatamente isso, muito interessante nessa citação. A gente contrata, a gente seleciona pessoas com bom caráter. Né, e chegamos aqui, treinamos as habilidades já existentes e tentamos passar
outras habilidades para o desempenho da atividade política. Vale reforçar que é muito importante que essa pessoa de bom caráter, ela tenha primeiro, né, boas condições de chegar lá. A gente tem que ensinar muita comunicação política e muito a respeito das questões de liderança. A gente inicia um processo de formação a respeito de políticas públicas e na formação continuada a gente enfatiza essas habilidades a respeito de políticas públicas. Gostei muito da citação, vou levar isso exatamente isso que o Renova faz. Ô Cobra, eu quero agradecer a sua entrevista, dizer que adorei o nosso papo e como cidadã, como eleitora, eu fico extremamente feliz em saber que existem pessoas preocupadas com a ética, com fazer o Brasil dar certo, lutar por um país melhor, principalmente para aqueles que mais precisam, né, em tornar a realidade o verdadeiro conceito da palavra política usada por Aristóteles, que é trabalhar pelo bem comum. Parabéns para vocês. Muito obrigado, é um prazer para o Renova estar aqui conversando com vocês. A gente está sempre à disposição, seja para falar do Renova, mas estamos aqui à disposição para falar de qualquer assunto sobre política, discutir os estados, os municípios, discutir o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e convido a todos a entrar nas nossas redes sociais, @RenovaBR, e no nosso site, www.renovabr.org. Fique à vontade de conhecer o nosso trabalho, as formas que o Renova atua, né, as nossas formações. Se possível, também realizar uma doação para que a gente consiga continuar o nosso trabalho. Muito obrigado, estamos à disposição. Obrigado, um abraço, até mais. Até mais. Tchau. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.